Olá pessoal, eu sou Bruno Geiger, este é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. E olha bem, o Flávio Bolsonaro declarou que vai sair candidato a presidente da República e se ele ganhar, o primeiro ato que ele vai fazer, ele vai conceder indulto para o pai dele, porque o pai dele ajudou a arquivar o processo de rachadinha dele, porque inclusive ele é conhecido no Rio de Janeiro, lá na Assembleia Legislativa, como o rei da rachadinha. E como o rei da rachadinha, se ele for eleito, a primeira coisa que ele vai fazer é indultar o seu pai, que é criminoso como ele, porque ele também cometeu crime. Rachadinha é crime. Agora a Polícia Federal, nessa terça-feira, ela incluiu no inquérito sobre aquele esquema de espionagem ilegal da agência ABIN, isso durante o governo do genocida Bolsonaro. E o caso, inclusive, ficou conhecido como ABIN Paralela. E os indiciados, inclusive, um deles é justamente o Bolsonaro e o seu filho Carluxo. Agora, em seguida, também tem aquele delegado, delegado, quer dizer, nem sei se era realmente. Ele disse que era delegado da Polícia Federal, o tal de Alexandre Ramage. E tem outra, tem até o atual diretor da ABIN, o Luiz Fernando Correia, que inclusive foi o Lula que indicou. Agora, o Ramagem, ele montou uma estrutura de espionagem quando ele era diretor lá da ABIN. Isso durante o governo do Bolsonaro. E hoje ele é deputado. Inclusive, ele teria monitorado as pessoas que eram adversárias do Bolsonaro. E tem outra. E várias pessoas, inclusive até aliado do Bolsonaro, ele investigou. Agora, para a Polícia Federal, o Carlos Bolsonaro, filho do Bolsonaro e vereador no Rio de Janeiro, porque vou lhe contar, o Rio de Janeiro, para eleger tranqueira, tá que nem São Paulo, estão iguais. Agora, o tranqueira do Rio de Janeiro, o Carlos Bolsonaro, a Polícia Federal indicou que ele era o chefe do gabinete do ódio, que inclusive ele usava as informações obtidas ilegalmente para atacar publicamente os adversários do pai dele. Exatamente isso que eles faziam. E a Polícia Federal também concluiu que o Bolsonaro, ele sabia de todo esse esquema porque ele participava, inclusive ele era um beneficiado. Essas informações são da Polícia Federal. Já o Luiz Fernando Correia, que é o atual diretor da ABIN, que inclusive foi indicado pelo presidente Lula, ele foi um dos indiciados
por obstrução de justiça. E agora, as investigações mostraram que a vigilância ilegal que a ABIN fazia atingiu inclusive autoridades dos três poderes: jornalista, juízes, ministro do Supremo Tribunal Federal, inclusive o ministro Alexandre de Moraes. E também, olha bem, até o aliado dele, o Arthur Lira, também foi investigado. O Rodrigo Maia, o senador Renan Calheiros, que era do MDB. Agora, esse esquema suspeito que promoviam as invasões de celulares das vítimas, e tinha um monte de vítima, porque, segundo a Polícia Federal, havia um conluio entre a direção da ABIN e a gestão do genocida Bolsonaro. Inclusive, eles camuflavam isso. Agora, além do Luiz Fernando, que também está sendo indiciado e foi indicado pelo Lula, foi indiciado também o Alessandro Moretti, que é o atual número 2 da ABIN. Agora, essas investigações tiveram início em outubro de 2023 pela Polícia Federal, que deflagrou a operação que revelou o uso do software First Miller para espionar os adversários do genocida Bolsonaro. Agora, estima-se que o programa tenha sido utilizado 60 mil vezes pela ABIN. Isso de 2019 a 2023. Inclusive, o pico maior foi em 2020, durante as eleições municipais. Agora, o Ramagem e o Bolsonaro não quiseram nem comentar o assunto. E tem outra. Em outras oportunidades, inclusive no depoimento na Polícia Federal lá, que o Bolsonaro fez toda aquela firula, eles negaram tanto o Bolsonaro como o Ramagem. Entendeu? Eles negaram que eles tinham envolvimento nessas falcatruas que a ABIN paralela fazia. Agora, o Carlos Bolsonaro, filho do Bolsonaro, vereador no Rio de Janeiro, porque a família do Bolsonaro, toda ela é parasita da sociedade. Eles nunca trabalharam. O Bolsonaro colocou todos os filhos na política. Tem até aquele que é o tal de Renan, que está lá em Santa Catarina, na região lá da... Entendeu? Agora, o Carlos Bolsonaro, ele afirmou que a Polícia Federal teria motivações políticas em indiciá-lo. E tem outra, ele também falou, olha bem, eu vou até dizer o que o Carluxo falou, abre aspas. Alguém tinha dúvida de que a Polícia Federal do Lula faria isso comigo? Ninguém tinha dúvida. Sabe por quê? Porque todos nós sabemos que ele cometia crime.
que ele era, inclusive, o chefe lá do gabinete do ódio. Isso todo mundo sabia. E é lógico, tava na cara que a Polícia Federal investigando chegaria nele. Então ele falou, alguém tinha dúvida que a Polícia Federal faria isso com ele? Lógico que ninguém tinha dúvida, porque ele cometeu crime. E esse questionamento foi numa rede social lá no Rio de Janeiro que ele falou. Agora, já a atual gestão da BIM, inclusive, deu uma nota a respeito, dizendo que está à disposição das autoridades e frisou, inclusive, que os casos aconteceram na gestão passada. Pera um pouquinho, mas esse que o Lula indicou também está sendo investigado e a Polícia Federal também descobriu que, inclusive, ele estava interferindo nas investigações para não aparecer essa sacanagem, tanto do Bolsonaro como de todos eles, inclusive do Carlos Bolsonaro e do deputado Ramagem, que vai ser condenado por causa disso e também por participar na tentativa de golpe. Porque isso aí já era o início da tentativa de golpe de Estado. E eles queriam saber quem era a favor do Bolsonaro e quem era contra. Sabe por quê? Porque o Bolsonaro deu uma entrevista dizendo que quando ele fosse ditador no Brasil, ele mataria mais de 30 mil pessoas. E a tentativa de golpe era justamente para isso. Agora, tentou dar o golpe para quê? Para instalar no Brasil a ditadura militar. Só que ele se esqueceu que nós, que passamos pela ditadura, nós não esquecemos que os ditadores fizeram com as pessoas. Torturavam e matavam. E tem outra, são muitos. E era justamente isso que o Bolsonaro iria fazer. Agora, ele se esqueceu que nós que passamos por isso sabemos o que é a ditadura. Então, ditadura no Brasil, nunca mais, certo? Vou até repetir. Ditadura fascista militar no Brasil, nunca mais. Pessoal, fico por aqui, mas não esqueçam, inscrevam-se no canal. Inscrevendo no canal, você vai ajudar na luta contra essa direita escabrosa, entendeu? Que eles querem dar um golpe na nossa democracia, certo? Então, inscreva-se no canal e tem um outro porém. Juntos, nós somos mais fortes, certo? Fico por aqui, pessoal, e um tchau.